O Flamengo fez hoje o último treino aqui no Ninho do Urubu, antes do jogo de amanhã pela Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. Teremos casa cheia mais uma vez no Maracanã. É um Flamengo em busca da segunda vitória. Estreou vencendo na Libertadores, jogo fora de casa contra o Júnior Barranquilla. Para esse jogo o Flamengo vai ter a volta de Rafinha, lateral direita, de Rodrigo Caio, a zaga. Isso se o Jorge Jesus quiser mesmo escalar esses dois jogadores que já estão à disposição do treinador, além da estreia de Bruno Henrique na Libertadores, ele que já jogou no último fim de semana pelo Carioca contra o Botafogo na vitória do Flamengo. Jorge Jesus hoje fechou o treino por aqui e quem deu entrevista coletiva foi Felipe Luiz, que falou sobre esse retorno de Rodrigo Caio, a zaga, e de Rafinha, a lateral direita. Rafinha, basicamente, eu noto assim, um cara que enche o vestiário, não só o campo, né? Porque dentro do campo um cara que orienta, passa, tem o perfil, o DNA do Flamengo, que é aquele cara com raça, que luta cada bola e que se identifica muito com a torcida. Um cara importantíssimo, mas fora do campo, tudo que ele representa dentro do vestiário. Um cara que está atento a todos os detalhes. É o tipo da pessopessoa que faz mudar o clube, que ajuda a melhorar muito. E o Rodrigo, bom, conheço o Rodrigo desde 2016, que eu fui para a seleção com ele, 2015 por aí. E já sei do talento dele, do que ele é capaz. Um zagueiro praticamente perfeito, taticamente sempre no lugar certo. Depois, todos os duelos ele vai com uma máxima intensidade, não agressivo, mas máxima intensidade na bola e vence todos os duelos, apesar de não ser tão alto. Então, são dois jogadores fundamentais. Felipe Luiz também falou sobre esse ótimo momento do Flamengo, que vem de muitos títulos no ano passado, de títulos esse ano, invencibilidade do time titular esse ano também, 10 jogos, 9 vitórias, invencibilidade de Jorge Jesus no Maracanã. Falou sobre esse prazer que tem tido em entrar em campo com esse time do Flamengo. Me sinto em casa, espero que siga aqui muitos anos, porque sem nenhuma dúvida é o melhor momento da minha carreira. Muita gente, fisicamente, obviamente que dos 25 aos 30 é sempre o melhor momento, mas o time taticamente está fazendo com que até fisicamente eu me sinta melhor do que antes e tô encantado de estar aqui. Pois é, e acho que tem muita gente que está encantada. Eu fico pensando, esses caras estão vivendo um momento único. Porque o Felipe Luiz, absolutamente realizado, de sucesso na Europa, na seleção brasileira, o Rafinha também. Mas esse sentimento de jogar com uma torcida dessa, de jogar no futebol brasileiro, de ganhar no Campeonato Brasileiro, na Libertadores... De se tornar ídolo no futebol brasileiro. No futebol é algo absolutamente diferente. Até porque, na verdade, eles fizeram grande parte da carreira, a maioria da carreira toda lá fora, né? Não só o Rafinha, mas também o Felipe. É quase o caminho inverso da sua geração, né? Exatamente. Construir a carreira aqui para depois ir para fora. Isso foi um processo que foi se modificando com o passar do tempo. E hoje a gente já vê que os garotos já estão indo com 16, 17 anos. E isso é a tendência que vai continuar, que a gente espera que possa ter uma freada para que a gente possa ter mais Rafinhas, mais Felipe Luiz, mais jogadores consagrados que possam dar. E esses dois jogadores, eu não tenho nenhuma dúvida, foram fundamentais, determinantes para o sucesso do Flamengo. Porque você dificilmente vai encontrar no futebol brasileiro dois laterais da capacidade do nível desses dois jogadores em qualquer time que você for procurar. Eu acho que essa é uma das grandes diferenças que existe entre o time do Flamengo e outro time, porque eles são jogadores acostumados a jogar no esquema que foi montado pelo Jorge Jesus e deram o retorno exatamente que ele queria e que ele precisava no início do trabalho o ano passado. E corroborando o que disse o Mestre Júnior, o elenco do Flamengo, os funcionários do Flamengo, quem trabalha no Flamengo reconhece tudo isso. Além da capacidade de construção de jogo, do que eles apresentam dentro de campo, os dois laterais, tudo que o Felipe Luiz falou aí do Rafinha, pode ser aplicado a ele mesmo, o Felipe Luiz. Uhum. Eles são considerados... De forma diferente. Exato. Você vê a entrevista do Felipe, é uma entrevista formal, entre aspas. Tranquilo. Né? Porque ele só vai nas coisas ali certinho. Já você pega o Rafinha é descontraído, exato. Ele brinca. É o cara que vai, quando ganha, pega o banjo e vai para o meio campo. Isso é completamente diferente do Felipe, que é um cara mais centrado, a gente pode dizer Cada um assim. Com a sua característica, os dois exercem a liderança fora de campo e de vestiário, inclusive do que fazer. De dar conselhos para os jogadores mais jovens que falam sobre isso, de indicar caminhos, olha, competição mais dura como Libertadores, é assim que se faz, é assim que se joga, para treinar, metodologia de treino, eles participam, eles querem saber de tudo que acontece na realidade do clube, não apenas do campo e bola. Então eles são apontados como essas lideranças. Tem uma coisa legal também, é o seguinte, para eles é uma novidade Libertadores. Sim. Claro.
todas as vezes que eles falam, eles dizem que eles estão aprendendo questão da altitude, né? Os estádios raiz que eles têm que jogar, a arbitragem. Fase de grupos eles não tinham jogado no ano passado, chegaram no meio do caminho para o mata-mata. Jorge Jesus também. Eu acho assim, até para ilustrar a importância que o Flamengo tem para o Flamengo esses dois laterais, olha a dificuldade que o Flamengo está encontrando para achar no mercado uma reposição para o Rafinha. É a lacuna do elenco, não porque o Flamengo não tem condições de contratar, o Flamengo tem condições de contratar no mercado sul-americano quase que o jogador que ele quiser, né? Mas não acha o cara com perfil para ser uma reposição à altura. O René é a reposição do Filipe Luiz, um cara que já estava no grupo e que sempre rendeu quando foi colocado. Tinha sido o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Mas para achar esse lateral reserva tá difícil, porque o mercado não oferece tanto. Se você for olhar a seleção brasileira, o Felipe talvez seja o quarto na fila ali. Você tem o Alexandro, que tem ido, você tem o Lodge, que está muito bem, você tem talvez o Alex Telles, que também está muito bem no Porto. Depois dele, o Marcelo é um cara que não tem jogado regularmente como lateral titular no Real. Entra e sai do time para jogar o Mendy eventualmente. Então, o Felipe já seria... Acho que o clássico do Barcelona vai ser importante para marcar o retorno do Marcelo, enfim. Tomara, porque é um ótimo jogador. O Felipe já é ali, talvez, o quarto. E é um cara que a gente vai olhar dentro da eliminatória. O discurso do Juninho, quando foi anunciada a primeira lista de eliminatória, foi: nós vamos convocar agora sem olhar nada, sem privilegiar clubes, sem pensar se a gente está desfalcando, vão ser os melhores. Para aquele momento. Mas faltou o Gerson. Faltou o Gerson para ser convocado. O Felipe pode até... Que o Branco disse ontem, papel do Branco como coordenador da base, que não foi punição. Faltou o Gerson também, Branco. Mas seria um desperdício ser convocado para a seleção olímpica. Tinha que ser convocado na seleção principal. O que o Branco disse é que não houve punição ao Gerson, disse no Bem Amigos. Ele participou do Bem Amigos ontem como convidado do programa, coordenador de base, o programa apresentado pelo Galvão Bueno. E o Branco disse que não houve uma punição, que foi critério tático e técnico. É um pouco o papel do Branco também dizer isso. Mas... Minha opinião é polêmica em relação a isso. Não deixar. Por favor, precisamos de polêmica. Não, eu acho que assim, acho que a seleção perde. O Gerson é um ótimo jogador, mas não achei absurda a ausência dele na lista principal. Eu acho que os caras que foram pelos jogadores convocados? Eu acho que são muito bons. Não, mas isso acho que assim, Fabinho e Casemiro, para mim, para fazer o papel de primeiro homem, pro que o Tite quer pro time, são melhores que o Gerson. Mas você esperava o Gerson em uma das duas listas, pelo menos? Na segunda, muito. Eu esperava muito ele na Sub-23, mas eu entendo a questão filosófica por trás daquilo. De não ter sido um cara disponível quando o elenco precisava dele, quando o grupo precisava. Então ele demonstra o Tite, vamos dizer, com a convocação do Fabinho e do Casemiro, que ele vai manter os conceitos dele. Vai usar o primeiro. Não vai haver nenhuma mudança em tempo, porque o Gerson é completamente diferente desses dois. Você muda o modelo de jogo com o Gerson. Se ele não convoca o Gerson, ele não vai mudar o modelo de jogo. É isso. Agora, eu discordo. Concordo contigo. Os nomes convocados são inquestionáveis. Mas se o Gerson tá... Ele vai acabar que o Gerson tá jogando, ele tem que estar na seleção. Ele vai acabar convocando o Gerson, o Branco sinalizou isso. Não vai outro, então. Claro. Porque o problema é que o Tite pensa muito nas casinhas. O número 5, sai o número 5, entra o outro volante. Sai o Fabinho, entra o Casemiro. Ele tem uma ideia de time muito clara e não me parece completamente aberta a possibilidade de modificá-la a curto prazo. Principalmente agora que é competitivo, é Copa do Mundo, então ele vai no que ele aposta. Só para complementar, assim, com a justificativa da ausência dele na Sub-23, que para mim, tecnicamente, é uma ausência importantíssima. Até porque ele convoca alguns nomes de jogadores que estão na Europa que provavelmente não vão ser liberados. O Gerson, embora o Flamengo possa dizer não na Olimpíada, o Flamengo tem tamanho para isso, e o Gerson é importante, está no Brasileiro. O Flamengo não é obrigado a liberar. Ninguém libera, não é obrigado a liberar porque não é data FIFA. Mas assim, o clube brasileiro, você normalmente tem um traquejo melhor, é mais fácil manobrar. O clube europeu é irredutível muitas vezes. Então, assim, o Wendel, mas é difícil, o Sport não vai liberar, manobrar, esquece. Mas é difícil manobrar. O Flamengo disputa competições importantes. Sim, o Flamengo já vai perder vários jogadores por causa o Flamengo da tem Copa tamanho América, mas aí é outra história. E aí, na minha cabeça, a seleção olímpica não tem que ser prioridade. A prioridade tem que ser a seleção brasileira. É isso. Claro. Eliminatória de Copa do Mundo. Não estou falando de Copa América. Copa América é outra história. Mas eliminatória de Copa do Mundo, começou a Copa do Mundo. E aí os melhores precisam ser convocados. Eu acho que o Gerson... É isso. Teria que ser convocado, mas aí é minha opinião. Mas, assim, não, estou dizendo só o seguinte, se você pensar nessa manobra, negocia com o Flamengo para ter o Gerson na seleção olímpica, o Flamengo já tendo perdido, que perderá, jogadores importantes. Na Copa América. 10 rodadas do Campeonato Brasileiro em função da Copa América, e aí você querer que o Flamengo libere mais um jogador importante para uma Olimpíada. E vou dizer mais, não tem essa obrigação, e você não vai convencer nenhum torcedor do Flamengo e falar assim, libera aí para a Olimpíada. Não, e o Flamengo não ganha nada liberando, porque o Flamengo assim, ele vai perder o seu jogador ali num momento importante, mas o Flamengo não precisa dessa vitrine da seleção para vender, cara. O
Flamengo financeiramente está tranquilo, os jogadores já estão valorizados. Se alguém lá de fora quer jogador bom da América Latina, ele vai olhar para o Flamengo, independentemente do cara estar na seleção ou não. E qualquer clube da Europa que faz uma consulta, por que o Gerson está na seleção? Porque o Flamengo não liberou. Porque tinha bola para isso. Isso é meio que consenso. Eu só acho que na seleção principal, porque o Tite quer para o time, as opções que ele levou são muito boas. O Gerson, para mim, eu não estou convencido de que seja uma opção melhor aos que foram. E na Sub-23, eu acho que não foi. Porque no momento que existia uma pressão sobre o time sub-23, espere aquele jogo para a Argentina e não vai para a Olimpíada, seria pressão sobre o Jardine, sobre todos os jogadores do elenco, o Gerson disse não. E qual que foi a prerrogativa, a justificativa dele? Eu preciso de férias porque eu venho de uma temporada extenuante. E tá correto. Não é 100% verdade. Ah, mas olha... Não é 100%. E eu vou explicar por quê, Cereto. Ele teve 30, 40 dias no meio do ano que ninguém teve. Ele encerra a temporada do futebol europeu. Mas na intensidade que jogou o Flamengo, Gerson, a gente vai se lembrar que ele terminou a temporada... Sendo substituído. Ele tem o direito. Ele tem o direito. Como o Jardine tem o direito também de entender que não é o bastante. Não, peraí, Gerson, você não vem de um ano de futebol, cara. Claro, você teve um período... E aí, na hora que a água bateu no queixo, que estava todo mundo pressionado naquele jogo na Colômbia, que os caras venceram 3-0, eu acho que o Jardine quer dar a resposta de falar, não, meu grupo são vocês. Meu grupo são vocês. Agora, é uma pena, porque eu acho que o Gerson melhoraria muito o time sub-23. Quer falar, Júnior, a respeito? Eu vou chamar aqui Eu queria só dar um depoimento eu entendo porque o Gerson não quis ir para a disputa do pré-olímpico, né? Em 1986, eu acabei o campeonato italiano e emendamos direto com o trabalho de preparação para a Copa do Mundo. Eu não tive férias. E exatamente final de 86, 87, que já era o meu segundo ano na Itália, talvez tenha sido o que eu tenha tido o menor rendimento, exatamente porque eu não tive as férias. Então eu entendo perfeitamente, independente da idade dele, que tem 21, 22 anos, não é máquina, né? E a gente viu que mesmo com a idade, o ano passado, até pela movimentação, ritmo, tudo aquilo que foi empregado pelo Gerson, quando chegou no final do ano, ele já não era o mesmo jogador. Sim. Inclusive, na final, o Jorge Jesus falou que ele foi um dos jogadores que não teve o mesmo nível de atuação durante o Campeonato Brasileiro e Libertadores. E por isso foi um dos motivos também que o Flamengo não teve uma boa performance. E foi substituído em jogos decisivos. E outra coisa, a seleção olímpica hoje, porque a gente tinha até a última Olimpíada, era uma prioridade porque faltava essa medalha. Hoje não é essa prioridade, entendeu? Acho que os jogadores, os que vão muito menos pressionados do que existia, principalmente com a Olimpíada dentro de casa. Eu entendo o fato dele ter dito não. Nós já tivemos jogadores também na Olímpica que disseram não. E voltaram hoje e estão na seleção principal, que é o caso do Lodge, né? Sim. Então eu acho que não... Isso daí é uma coisa acho que do Lodge passou mais do Atlético, não, maestro? O Atlético que deu aquela travada, não permitiu que fosse o Renan e o Bruno. O Gerson foi dele. Falei, decisão pessoal. Eu não estou contestando a decisão do jogador. Claro. Ele é o senhor da sua carreira, ele tem que tomar as decisões dele. Não pode haver revanche. A CBF garante que não há, o Tite garante que não há retaliação. Mas não pode haver, pelo amor de Deus, gente. Eu acho que é o seguinte, se ele mantiver nível de atuação que teve o ano passado, e que a gente está começando a ver novamente que ele está em forma, automaticamente vai ter uma convocação. O próprio Branco sinalizou isso ontem. Cedo ou tarde ele vai ser convocado. Eu vou mais por aquilo que eu falei inicialmente. Acho que os conceitos do Tite, ideia de jogo, cabe mais hoje Fabinho e Casimiro. Entendeu? Porque o Gerson é um perfil completamente diferente desses dois jogadores. Mas até para ter como